Olá, você acompanha agora alguns destaques desta quarta-feira. As vendas do comércio varejista cresceram pelo 5º mês seguido. O resultado positivo de maio coloca o setor no patamar acima do registrado em dezembro do ano passado. Aumentou o volume de vendas do comércio varejista com a 5ª alta seguida. O crescimento foi de 0,1% em maio na comparação com abril. Segundo dados do IBGE, com a manutenção da trajetória positiva, a pesquisa mensal do comércio destaca que o setor já está 6% acima do patamar apurado em dezembro do ano passado. No ano, o varejo acumula crescimento de 1,8%. Apesar disso, ainda registra uma leve queda no acumulado dos últimos 12 meses. Entre as 8 atividades pesquisadas, 6 tiveram taxas positivas em maio, como o setor de livros, jornais, revistas e papelarias, responsável pela alta mais intensa. Também aparecem com destaque os setores de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, e tecidos, vestuário e calçados. Por outro lado, os ramos de móveis e eletrodomésticos e outros artigos de uso pessoal e doméstico têm destaques negativos. Pelo menos 17 estados e o Distrito Federal reduziram a cobrança do ICMS da energia elétrica. O Ministério de Minas e Energia estima queda de quase 20% nas contas de luz. 20 dias após a sanção da lei federal que limita o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS da energia elétrica a 18%, assim como dos combustíveis e telecomunicações, o Distrito Federal e pelo menos 17 estados reduziram o tributo. Além da capital federal, as alterações foram registradas no Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e também Santa Catarina. O Ministério de Minas e Energia publicou qual deve ser o potencial de redução nas faturas de energia elétrica. Além da mudança do ICMS, a pasta levou em consideração um aporte que deve ser feito após a privatização da Eletrobras, com uma redução de 2,5% nas contas e uma queda de 5,5% por conta dos créditos de PIS e COFINS, que são os impostos federais. No cálculo, o Ministério de Minas e Energia levou em consideração uma casa que gasta em média R$ 150 com a conta de luz por mês. Nesse caso, a redução média no país deve ser de 19,5%, com a fatura caindo para R$ 121. A maioria dos estados cobrava taxas de ICMS entre 25% e 30%. Falando sobre ressarcimento financeiro, a Agência Nacional de Energia Elétrica vai fazer uma revisão dos reajustes nas contas de luz autorizados para 14 distribuidoras de energia. O objetivo no cálculo é considerar a devolução de tributos pagos a mais pelos consumidores no passado. A devolução dos tributos pagos a mais nas contas de luz pelos consumidores da ANEEL foi objeto de projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em junho. A intenção é reduzir os valores. Até maio, os reajustes aprovados pela Agência de Energia estavam em média em 18%. Em alguns casos, chegaram a quase 24% para consumidores residenciais. A mesma lei que autorizou a devolução dos valores também obrigou a ANEEL a aplicar os descontos nos reajustes tarifários anuais das distribuidoras de energia e a fazer uma revisão extraordinária no caso daquelas que já passaram pelo aumento. Ao todo, há um saldo de cerca de 48 bilhões de reais em créditos tributários para serem usados, frutos de impostos pagos a mais pelos consumidores na tarifa. O tributo extra deve ser abatido dos reajustes tarifários em benefício do consumidor. Com a lei, a agência ganha segurança jurídica para aplicar esses descontos na tarifa. E a Polícia Federal investiga as falhas no sistema que paralisaram a votação da PEC social na Câmara dos Deputados. O problema aconteceu após a aprovação em primeiro turno da proposta que concede benefícios à população.
Os agentes da Polícia Federal foram chamados à Câmara dos Deputados na noite desta terça-feira, depois que a internet e o sistema da casa apresentaram inconsistências. Os deputados obrigados a registrar presença no plenário, mas autorizados a votar remotamente, não conseguiram acessar o sistema. Por conta disso, Arthur Lira pediu que os parlamentares fossem ao plenário registrar os seus votos. Segundo ele, os 2 servidores de internet da casa, de empresas diferentes, caíram ou foram cortados automaticamente no mesmo período. Os problemas impediram a finalização da votação da PEC Social, a proposta do governo que concede uma série de benefícios à população. Após o problema técnico, o presidente da casa, Arthur Lira, suspendeu a votação dos destaques da PEC e o segundo turno e solicitou uma investigação da Polícia Federal. Ele queria saber se a falha teria sido causada por ação interna ou externa. A Polícia Federal ficou até a madrugada desta quarta-feira analisando o problema ocorrido. A proposta foi aprovada em primeiro turno por 393 votos a favor, 14 contra e 0 abstenções. Eram necessários 308 votos. A PEC prevê gastos de mais de 41 bilhões de reais em medidas de auxílio à população pobre e algumas categorias profissionais, e a decretação de um estado de emergência no país a fim de contornar a legislação que proíbe a geração de novas despesas em um ano eleitoral. O Twitter processou o bilionário Elon Musk por quebra do contrato de 44 bilhões de dólares, o equivalente a 240 bilhões de reais, no qual ele se comprometia a comprar a companhia. A empresa chamou a estratégia de saída do magnata de modelo de hipocrisia. A ação movida no estado de Delaware pede que a justiça ordene o bilionário a concluir o acordo para comprar a rede social, argumentando que nenhuma compensação financeira pode reparar os danos causados à empresa. As ações do Twitter subiram sutilmente nas operações após o pregão, quando a notícia veio à tona. Após semanas de ameaças, o empresário sul-africano retirou a oferta de compra na sexta-feira, acusando em uma carta entregue aos reguladores do mercado americano o Twitter de fazer declarações enganosas sobre o número de contas falsas. A rescisão do acordo de compra que Musk assinou em abril estabelece as bases para uma batalha judicial potencialmente longa com o Twitter, que inicialmente tinha se oposto a vender a empresa ao magnata. A plataforma defende seu controle de contas falsas e prometeu forçar o presidente da SpaceX e Tesla a concluir o acordo, que previa uma multa de $1 bilhão em caso de descumprimento. A rede social diz que o número de contas falsas é inferior a 5%, um número questionado por Musk, que acredita que a porcentagem é muito maior. E você já ouviu falar em mateiro? Também conhecido como escalador de árvore, essa é uma profissão pouco comum, mas muito importante para o estudo da biodiversidade na Amazônia. E a gente vai conhecer agora a história do Zelão, que trabalha com expedições científicas há 10 anos e, inclusive, já prepara os filhos para seguirem os seus passos até o topo das árvores. José Raimundo Ferreira, conhecido como Zelão, tem uma profissão arriscada e inusitada. O homem de 42 anos é um dos poucos mateiros ou escaladores de árvores da Amazônia brasileira. A profissão de risco costuma ser feita de maneira informal e é vital para o estudo da biodiversidade da maior floresta tropical do planeta. Muito arriscado, é por isso que lá na instituição tem pouco escalador. Então, para você conseguir um escalador é muito difícil, assim, a minha agenda é cheia. Zelão acompanha há mais de 10 anos as expedições científicas pela selva densa, escalando de 5 a 6 vezes por dia árvores de até 50 metros de altura. Ele colhe flores e frutos dos galhos ou instala câmeras que filmam as aves e os macacos locais e seu comportamento. Mas é uma região onde o conhecimento da biodiversidade ele ainda é muito escasso, muito precário. Então, é importante vir para cá simplesmente para inventariar as plantas, os bichos, né, a biodiversidade que ocorre nessa região. Nem tanto, eu diria, para definir que aqui é
é uma área muito rica de biodiversidade para se criar uma reserva. Zelão diz ainda que há menos de 20 mateiros escaladores como ele em toda a Amazônia, número bem inferior à demanda dessas missões cruciais para o meio ambiente. E a agenda do escalador experiente já está cheia até o fim do ano. Consciente da escassez de pessoas como ele, há tempos Zelão ensina a profissão aos filhos de 21 e 19 anos, para que quando seu corpo ou seu joelho disserem basta, eles possam seguir os passos do pai até o topo da floresta amazônica. Enquanto isso, a gente deseja vida longa ao Zelão. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações às 17 horas com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia e uma excelente tarde para você.